Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente. E você pode ter a certeza que, quanto a mim e aos meus colegas de vereança, nós estaremos com o mesmo intuito, que é de ajudar o nosso hospital. Porque ajudando o nosso hospital, nós estaremos ajudando a nossa população. E é isso que nós fazemos aqui, trabalhar em prol da população. Certinho? Certinho. Pessoal, eu também estou conhecendo o Marcelo hoje, né? Então, esse é o Marcelo, ele é o interventor do nosso Hospital São Bom Jesus. Desde quando, Marcelo, você veio para nos ajudar? O decreto, ele aconteceu com a data do dia 20 de outubro de 2020 e teve início no dia 3 de novembro. Você está aqui desde o dia 3? Então, até a partir do dia 3 que eu estou aqui em Monte Azul Paulista. Certinho. Fazendo um levantamento lá do hospital e já tomando algumas iniciativas de buscando uma melhora aí no atendimento e bater as metas, principalmente, que é o nosso objetivo. Obrigadão, hein? Meninos, vocês estão totalmente livres para questionar e fazer as perguntas, tá? E, por favor, peguem o microfone, a Marlene pediu, né? Marcelo. Sim. Boa tarde a todos os companheiros, companheira Luciene. Boa tarde. A Câmara aqui, nessa nova formação, tem muitos vereadores que estão começando e tiveram a iniciativa de chamar as entidades, de visitar para conhecer, né? Nós que já temos aí uma certa experiência, eu fui vereador por 4 mandatos, fiquei fora, agora estou voltando, mas a gente sempre, mesmo nesses 4 anos, foi efetivo, ajudamos o hospital com verbas, através do deputado Geninho, enfim. Eu gostaria de saber, em primeira mão, de você, que chegou para fazer essa intervenção, qual é o diagnóstico que o senhor tem até agora do hospital com relação a essa questão que foi, segundo consta, feita a intervenção, porque não se tinha mais condições de tocar financeiramente, ou estava inviável. Correto. Então, a gente gostaria de saber como é que o senhor encontrou até agora, como é que está, e quais os passos que estão sendo dados, que vão ser dados, se é possível essa recuperação, que eu falo recuperação, não sei se seria o termo certo, né? Mas se seria uma forma de estar equalizando, se voltaria isso ao próprio hospital, à diretoria, se existe chance de passar para uma entidade ou um município, enfim. Linhas gerais seriam essas primeiras perguntas, eu acho que é esclarecedor para todo mundo. Boa tarde a todos. Então, a questão do hospital seria mesmo recuperação, primeiro financeira, né? E segundo, credibilidade em questão autonomia de atendimento. A parte financeira, ela é pesada, tem mais de 2.400.000 de dívida, né, a instituição. Hoje, o hospital, ele gera uma despesa maior do que sua receita, devido à falta de procedimentos. Eu tenho uma instituição com uma estrutura física excelente, melhor do que muitos municípios com porte até maior do que Monte Azul Paulista, centro cirúrgico, sala de urgência, alas de internações que ficam subutilizadas por não ter um quantitativo de atendimento dentro da instituição. Eu não bato meta, eu não trabalho, não faço serviço e não recebo pelo serviço. Porém, toda a estrutura ela é mantida com profissional, energia, luz, telefone. Então, assim,
a maioria de vocês consegue entender o que eu estou falando. Eu mantenho funcionando para o atendimento, só que eu não tenho atendimento. E eu tenho o custo com isso. Então, hoje, em modos gerais, despesa muito maior do que a receita. Segunda pergunta, é possível uma recuperação? Sim, não está difícil, porém, primeiro, muito trabalho, e segundo, inclusive com a ajuda dos senhores presentes, eu preciso de apoio para trazer serviços para dentro da instituição. Tenho falado sempre com o Marcelo, e a minha fala para ele é: não quero dinheiro, quero serviço, quero trabalhar e para que a instituição consiga se tocar sozinha. O objetivo maior é esse. Não preciso demitir funcionário, se eu aumento o serviço, não preciso fechar portas, porque eu não tenho essa receita suficiente para manter a despesa. Marcelo, boa tarde, é uma honra estar recebendo aqui você na Câmara, e eu gostaria que você comentasse um pouco mais, qual a sua formação, você é um administrador, quais recuperações você já fez, de que maneira foram as intervenções que você fez, e se apresentasse ao pessoal o seu currículo, para que o pessoal possa saber que nós estamos lidando com uma pessoa íntegra, que sabe do que está fazendo, que já trabalhou, porque é muito importante, porque nós vamos buscar até verbas para o hospital, para que ele possa sair desse sufoco. Mas a gente tem que saber também o tanto quanto está em boas mãos, né? Correto. E como chegou, como foi que o Marcelo te escolheu para ser o interventor? Quais são as suas qualificações? Por favor. Sim. Eu sou enfermeiro de formação, formado desde 2006. Tenho trabalhado nos últimos anos com empresas, organização social. Implantei vários serviços em outros municípios, por isso que as realidades encontradas em outros lugares, muito piores do que nós encontramos hoje no hospital, me dá uma bagagem bem tranquila para gerir aqui o hospital. Tem várias especializações, inclusive em gestão e administração hospitalar, que também me dá essa bagagem aí para ajudar nessa recuperação da instituição. Confiabilidade e transparência. O hospital hoje ele não tem um canal, principalmente para a população e para os senhores aqui presentes. Então, está sendo construído um site do hospital e dentro dele vai ter uma aba da transparência. Lembrando, senhores, que está sendo elaborado um relatório da situação física e econômica da instituição. Vai ser entregue esse relatório ao prefeito municipal e cópia de igual conteúdo para o Ministério Público, que também está acompanhando todo o processo. Após o período, fica possível aos senhores também procurar o serviço do mundo. Quantas intervenções o senhor já participou? Não, intervenções é a primeira. É a primeira? Certo? Mas implantações de serviços, recuperações de outras instituições, ela só recebe um nome diferente, mas é como se o senhor estivesse contratando uma empresa para fazer a gestão do hospital. É isso que eu tenho de bagagem com as minhas experiências anteriores. Quantas pessoas estão na sua equipe de intervenção? Total 54. Da sua equipe? Não, na minha equipe não. Eu trabalho sozinho. Ah, sozinho. A minha equipe hoje é a equipe do hospital. Sim, eu faço gerenciamento com a área financeira. A intervenção sua, você é uma pessoa só, a sua equipe não tem de intervenção. É uma pessoa indicada, né? Só você? Por decreto. Mas
Vamos supor que eu tivesse chego em qualquer uma outra instituição, hospital. Eu tenho a minha equipe de trabalho, é a equipe local, principalmente ao pessoal financeiro, faturamento, que integra toda a equipe de hospital. Com o advento do decreto de intervenção, Sim. o senhor foi chamado a convite ou foi escolhido entre alguns interventores? Eu fui chamado a convite. A convite do prefeito? Sim. Não, antigos parceiros que eu trabalhava, que me indicaram, eu não conheço o Marcelo de outros lugares. Só daqui mesmo do município. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Depois eu faço mais. Ó, o Ricardo. Boa tarde, Marcelo. Prazer, meu nome é Ricardo. Estou no segundo mandato aqui na Câmara. Já acompanhei um pouquinho o processo da intervenção e no final do ano passado a dívida era um pouco maior, era 3 milhões e alguma coisa que o Raminho aqui nos veio apresentar. Primeiro, eu gostaria de ratificar o custo mensal do hospital e a receita. E qual é o déficit mensal? Porque você apresentou, mas eu estava distraído, não conseguia anotar essas informações. Eu gostaria de saber também qual é o percentual do atendimento SUS, convênio e particular. E como está se dando a parceria da Unimed com o hospital. Porque nós sabemos que a maioria dos atendimentos é pela Unimed e... Então, são três questões. Primeiro, que você voltasse a falar do custo e da receita e do déficit mensal, e qual é o percentual desses atendimentos, SUS, convênio particular, e como está a parceria com a Unimed, se há uma parceria. Sim. Obrigado. Baseado no relatório de novembro, foi o primeiro mês, aproximadamente uma diferença de R$40 mil mês. Não sei se é conhecimento dos senhores, mas hoje nós temos uma verba que chegou do Covid, que auxilia na compra dos materiais e medicamentos, como pagamento de profissionais que são contratados para esse trabalho dos pacientes infectados. Essa verba ela já está em vias de término, porque ela está desde março. Então, esse déficit ele pode aumentar ainda mais. O percentual de atendimento SUS, eu tenho que fazer um atendimento aproximado mensal de 72 internações. Todos os meses, a instituição ela não cumpre, chegando aí a 45, 50, e por esse motivo a instituição é penalizada, porque o pagamento do SUS é relacionado à porcentagem de atendimento. Isso é uma das torneiras que a instituição perde mensalmente de recurso para trabalhar. Atendimento Unimed, ele é uns 20% a 30% aí do total ainda. Principalmente por conta da pandemia, o pessoal está procurando menos. Esse dado eu só posso informar no período que eu tenho levantado, que foi dentro da pandemia. Parceria com a Unimed. A Unimed, hoje, ela trabalha com um sistema de tabela pré-fixadas, e o hospital, ele acata, de acordo com os procedimentos, paga em cima das tabelas. Julho de 2019, ela foi atualizada para menos, reduzindo bastante esse recurso que o hospital recebia mensal. E agora, no dia 2 de fevereiro, eles têm uma nova proposta com uma tabela ainda menor, o que torna a parceria com a Unimed, isso já está sendo contestado com eles, mas o que torna a parceria, assim, cada tempo que passa, mais inviável. Eles têm uma média de
3.500 vidas no município. Deve faturar mensal no município de Monte Azul entre 1.300, 1.300.000, 1.600.000 e não repassa nem 10% para o hospital que está prestando o serviço para eles. Então, a parceria, hoje, se não melhora, não é tão benéfica. Então, pelo que a gente vive essa questão do hospital há anos, às vezes o senhor chegou, o senhor não tem esse conhecimento. O hospital, há muitos anos, ele sempre vem com esses déficits. São campanhas, população, etc. e tal. Tanto há 4 anos nós tivemos uma reunião onde o ex-prefeito foi chamado e falava em fechar o hospital. E o próprio diretor do hospital falou, olha, não tem mais condição da gente ficar passando o chapéu, tá? Aí se tentou, através de uma empresa que veio administrar, também não deu resultado. Mas, enfim, eu, como homem público, vereador, nunca concordei com essa questão da Unimed. Por quê? A Unimed, ela está usando o hospital, ela está consumindo o hospital. Porque eu acho que o senhor está enganado. Eu acho que aqui na nossa região, micro-região, tem mais de 5.000 vidas, e eles teriam que ter um hospital aqui. Não sei, o que me chegou essa informação. E quanto custaria para eles ter um hospital aqui, com ambulância, motorista, recepção, médico, tudo isso? Muito caro. Então, eu acho assim, que o hospital, com a força do poder público, tem que tentar forçar a Unimed a melhorar isso. Tá? Eu sei que também, por um outro lado, fica difícil para o hospital se a Unimed sair. Aí fecha as portas mesmo. Digamos assim. Por quê? Como é que eu sei que eles pagam os médicos plantonistas? Estou errado? Correto, que atende o SUS. Não, atende os usuários Unimed. E atende o SUS também. Não, o do SUS quem paga é o hospital. Não é assim. Por exemplo, o senhor tem um médico lá, agora de plantão. Ó, O senhor tem lá, um plantão lá, questão particular e tal. Se o pronto-socorro mandar um internado para lá agora, quem vai avaliar e receber esse paciente é o plantonista que está lá sendo pago pela Unimed. Exato, presta atenção. Eu tenho os profissionais que são responsáveis pela internação e visita dessas pessoas que são encaminhadas. Sim. Eles são pagos pelo hospital. O primeiro atendimento é feito pelo médico que está de plantão, que é da Unimed. 90% desse atendimento que ele recebe é para atender os usuários Unimed do pronto atendimento, hoje. Então, assim, não que eles não atendam, ele só faz a triagem. Eu recebo um paciente SUS do pronto-socorro. Ele vai lá, faz a triagem interna, quem é responsável por ele é o médico plantonista, é o médico visitador que faz a visita e prescreve e acompanha diariamente. Quem paga é o hospital, o visitador. Veja bem, mas acaba tendo essa porta de entrada, porque se o senhor não tivesse médico plantonista da Unimed lá, com certeza para internar teria que chamar esse médico plantonista à distância, etc. e tal. Sim. Tá. Agora, a Unimed, ela é tão assim abusiva que ela usa até a ambulância do município. E não dá nada em contrapartida. Isso aí é uma briga. Então, eu acho assim, já que usa, isso vem de tempos, que pelo menos contemple o hospital com melhoras, já que está usando o município, porque ajudando o hospital vai estar ajudando a população. Principalmente agora com a intervenção, que é o dinheiro público pelo interventor. Deixa eu fazer uma observação. Tive acesso ao contrato da Unimed e os valores que ela pratica aqui no nosso município, no nosso hospital. Muito baixo, até a última atualização deles, teve itens, um equipo, por exemplo,
que teve uma desvalorização para o hospital até de 98% no valor. Consigo comprovar isso para os senhores, se caso for de desejo futuro. Então, houve uma iniciativa de chamá-los aqui, já aconteceu. Primeiro, eu provoquei uma reunião, foi online, com o presidente da Unimed, Dr. Caio. E ele veio conhecer a nossa unidade, veio aqui, teve uma reunião presencial. E eu bati nessa tecla de que os valores estavam muito baixos. A Unimed, ela paga em cima da medicação que eu faço no paciente e esse plantão médico. Beleza. O plantão médico ajuda. A medicação é insuficiente o valor que é pago. E hoje eles usam toda uma estrutura do hospital que tem recepção, o enfermeiro, o técnico, o farmacêutico, limpeza, tudo à disposição deles. E quem arca com esse custo é o hospital. Na qualidade de interventor, Marcelo, o que você vai fazer sobre isso? Então, quando eu já estou fazendo, já provoquei a reunião, ele veio aqui e conheceu a nossa realidade, certo? Ele mandou uma nova planilha, que abaixa ainda mais o serviço. A gente fez um protesto respondendo o ofício a nível jurídico, não concordando, e estou aguardando uma resposta dele. Inclusive, foi protocolado hoje no correio e já está a caminho para a gente discutir. Ao seu ver, o que você acha que a Câmara poderia contribuir a esse embate com a Unimed, fora todo o restante que nós ainda temos que ver aí? Sim. Então, até atualizando o número, quem passou esse número de 3.200 foi o próprio Dr. Caio, que ele tinha uma empresa grande aqui, bomba de não sei do que, ele falou, que perdeu mais de 1.000 vidas. Então, rompeu o contrato. Desculpa. Mardiqueu. É preciso endurecer com eles, mostrando que o relacionamento está sendo favorável somente para a Unimed. Como eu disse, eles recebem mensal um valor muito alto em cima da população de Monte Azul e até devido aos custos que o hospital tem para atender os usuários Unimed, com toda a estrutura de funcionário, geral, energia, tudo, eles não pagam o serviço. Isso foi exposto para ele. Então, assim, ou a briga vai ser pessoal, conversando em reunião, ou jurídica. Eu acho que o caminho tem que ser esse. Marcelo, engraçado, acho que foi até mais ou menos nesse período mesmo. Nós tivemos, há 4 anos atrás, uma briga muito grande, que o Fábio era o vice, do caso das gestantes que não fazia parte em Monte Azul da Unimed, tinha que ir para Bebedouro, e pediam também uma ambulância que ficasse aqui no município. E segundo o Caio mesmo, aqui em reunião com o hospital, não sei se o Fábio chegou a participar, falando que não era necessário uma ambulância, porque a ambulância tinha que ficar em Bebedouro, porque outras cidades não tinham ambulância, que o paciente ele só era transportado quando ele fosse estabilizado. Então, essa briga com o Caio, com a Unimed, já não é de hoje. Eu acho que uma sugestão, quando for fazer, dia 12 de fevereiro, que eu vou fazer um novo contrato, nós, da Comissão de Saúde, que vocês nos chamem para participar dessa negociação. Perfeito. Que nos chame todos os vereadores para participar. Porque é uma força maior. Sim. Porque assim, e também a questão também do transporte de paciente, também não acho justo tirar uma ambulância do SUS, do município, para fazer... Não que o paciente, que é o Monte Azulense, tem direito, claro que tem direito, mas você está tirando do SUS, que já é sucateado, para fazer uma coisa... E esse feedback, essa resposta, a gente vê que a Unimed, simplesmente ela usurpa... Isso que é difícil. Ela usurpa o hospital, porque a gente sabe que não é de hoje. Não é de hoje, é difícil. Tá. Eu também acredito que Monte Azul não tenha só 3.200, 3.000, porque quando eu lembro
que dava mais ou menos quase 5 mil vidas há 4 anos atrás. Então, além... que usa também assim, o serviço. Se tiver certo o seu número, eles estão a gente fazer a conta, nos exploram muito mais ainda. Então, e seria interessante fazer essa junção de interesse, porque todo mundo tem interesse, todo mundo utiliza aqui o serviço do hospital. Sim. E para ajudar, e também, igual, concordo que o Fábio fala, eles simplesmente usam toda a estrutura do hospital e na hora de pagam, e a gente sabe hoje numa reportagem do jornal, que por incrível que pareça, mais de 1 milhão de vidas foram cobertas agora, ou seja, os planos estão lucrando muito mais agora, porque as pessoas deixaram de pagar outros gastos, mas o plano de saúde está em dia. Eu acho que seria necessário essa nova reunião com eles, no momento que vocês forem fazer esse novo contrato com a Unimed. Nós estamos à disposição. Eu digo mais, eu acho que não dá para esperar renovar o contrato, que se eu não me engano é junho, tá? Eu achei que era fevereiro que você falou. Junho. Então, assim, Tá. fevereiro é que eles quer mudar a tabela. Tá, eu entendi que era agora fevereiro. Primeiro manifesto de contestação foi relacionado diretamente à própria Unimed. Vou aguardar o retorno e, sim, preciso muito do apoio de vocês Marcelo, nessa briga. Hoje você diria que o hospital ele é solvente? Ele se paga? Não. Por conta do quê? Das dívidas? Pela situação, né, de não receber outras... Prezados, o que o hospital precisa para conseguir se manter? Serviço. É desconhecimento dos senhores que muitos procedimentos são destinados a outros municípios, Barretos, Olímpia, até Bebedouro, procedimentos simples que o hospital consegue fazer. Deixa eu Aqui. te perguntar uma coisa. Isso é de conhecimento notório, que e eu gostaria de saber de você, o raio-x hoje está em funcionamento do hospital? Raio-X está em funcionamento e Com técnico à disposição? com o técnico 24 horas. Tá, a partir de quando? Dentro da gestão, quando eu cheguei, já funcionava. Aham. Como o raio-X é um adendo, Tá. ele tem o técnico, que fica 24 horas, porém, no período noturno, ele é à distância, mas o raio-X funciona 24 horas. Como eu não tenho uma demanda expressiva à noite, ele fica à distância, profissional do município, e atende ao horário a hora que precisar. Marcelo, em relação, eu vi algumas entrevistas suas, Sim, e você disse que hoje existe um passivo de 2 milhões de reais no hospital. Seria correto. isso? Gostaria que você me discriminasse o que são esse passivo de 2 milhões. É empréstimo, posto, dívida, o que é? 50% imposto. 50% imposto. INSS, FGTS, uma outra parte, digamos aí 35% empréstimos, Empréstimos? inclusive 35%. Inclusive recentes, Recentes? não tem tanto tempo, que foi para adquirir equipamentos para dentro do hospital. Houve empréstimos para Reforma? concluir aquela reforma daquela unidade mais nova, que está com a Unimed, e demais fornecedores. Tá. Hoje você me disse que 50% dessa dívida é administração. Vamos falar 100%, né? 100%? Porque é claro que não dá para você apontar o dedo e falar é isso. Talvez se buscou manobras pela falta de receita que compensasse as despesas. Então, Hoje, na qualidade de gestor, de interventor, você aplica
a máxima de que só se gasta aquilo que se recebe, não é? Correto. Na qualidade de interventor, Sim. tá? Isso não aconteceu na administração antecedente a você. Então, a controvérsia gasta só o que recebe. Por exemplo, eu tenho uma instituição que me custa 100 mil. Me custa, se eu tenho serviço ou não. Se eu recebo 80 de serviço, eu fico em déficit. Não tem como controlar. Mas você também não cria mais gastos. Também não crio mais gasto. Correto. E aconteceu esses gastos? Então, é difícil responder por administração anteriores, mas em alguns financiamentos foi para cobrir folha de funcionário que ia ficar sem salário, Reforma? reforma e compra de equipamentos, que assim, o equipamento está lá, ele precisa de serviço. Meninos, tá aberto, hein? Se vocês quiserem participar. A verdade é uma só. Nós temos hoje o hospital, isso eu que estou falando, não sei se o pessoal comunga. Nós temos um elefante branco, certo? Por quê? Uma baita de uma estrutura, igual o senhor falou, e a demanda de serviço pequeno. O senhor tem lá as equipes de plantão, que atende 5 pessoas por dia, podia atender 15, 20, a mesma coisa. 50. O que acontece? O que acontece é o seguinte, primeiro, estou retomando o caso Unimed, Ricardo. Eu acho que nós podemos, todos os vereadores, fazer um requerimento solicitando uma reunião entre o presidente do hospital, presidente não, interventor do hospital, até porque é uma intervenção municipal, a Unimed e a gente, e nós falarmos com eles e deixar claro para eles que se porventura chegar a essa finalidade que o município vai ter que tocar, eles vão ter que abrir um hospital aqui, porque o município não vai poder tocar isso para eles. Tá certo, Marcelo? Me permite uma abertura aqui? Agulha de hack. Na planilha atual, eles me pagam R$ 147,00. No novo, na nova redução que foi nos apresentada, com vigor a partir do dia 1º de 2, R$ 10,70, uma diferença de R$ 136,00. Sem lógica. Estamos falando de 4 folhas de medicamento e material com esse grau de redução. Como que uma instituição sobrevive prestando o mesmo serviço de qualidade para essa instituição Unimed, com reduções constantes a cada ano? Está esmagando. Só porque eles colocam um médico, é vantajoso? Não. Eu tenho o resto da equipe a ser paga, que está na folha do hospital. Então, se todos concordam, podemos fazer esse requerimento, tá? Considerando, faz as considerações que o hospital agora está com intervenção municipal, com interventor, que está em dificuldades financeiras, que existe um contrato de trabalho com a Câmara se preocupando com isso, que requer uma reunião entre o interventor e a Unimed. Aí o presidente entra em contato, oficia, e a gente faz essa reunião e nós aqui vamos dar o aperto neles, porque nós temos que fazer isso. Marcelo. Segundo ponto. Só um minutinho. Você disse que também tem um contrato, um aporte do governo municipal. Vocês recebem algum valor de aporte do governo municipal? Não. Até o momento, não recebemos nenhum tipo de recurso oficialmente para a instituição. Tá. Foi solicitado. Foi solicitado? Mas dezembro parece que é um ano de fechamento. E esse dinheiro que você me falou do Covid, de onde veio? Ele é verba... Federal. Federal, inclusive é do Geninho, veio uma verba de custeio. Uhum. Ele para medicamento material, produtos de limpeza, contratação de pessoal, se for necessário. Isso. Tem uma norma, você tem uma norma para usar o recurso. Eu não posso, por exemplo, está faltando medicamento X,
que a Unimed não cobre, por exemplo, eu vou lá e compro com essa verba. Não posso. Com o decreto de intervenção, foi que dia que foi feito? Que dia? É, Dia 20 20 com de início outubro. dia 3. desse ano passado, né? Isso. Tá. Com o decreto, houve algum aporte da prefeitura para o hospital, para subsidiar? Financeiro não. Serviços ela tem dado um apoio. Serviços, Que tipo de serviço? internações. Ô, Marcelo, esse é que uma das dúvidas, eu sou um dos remanescentes, a gente teve com essas instituições, eu chamei o hospital, o asilo, para a gente saber qual era a real situação das entidades. E uma das, infelizmente, da última gestão, é que eles não iam utilizar essa verba disponibilizada pelo Covid, porque eles tinham medo de depois de prestar conta. Ótimo. Isso, e aí depois, inclusive, a outra gestora da outra instituição falou que usaria assim, porque não é paciente internado, é para o enfrentamento. Exato. A verba do Geninho, de outros deputados, que é prevenção. Então, o hospital já poderia ter utilizado desde março do ano passado, mas infelizmente por excesso de prudência ou por falta de conhecimento, que eu acho que ninguém é obrigado a dominar toda a legislação, não foi utilizado. Inclusive, na reunião mesmo, que os vereadores estavam aqui, a Maria não se estava presente, a outra gestora falou, não, você pode utilizar essa verba, porque essa verba não é para o internado da Covid. Não se trata isso, igual o Fábio, é prevenção. E a Covid está conosco desde março. Então, fico feliz que estejam utilizando uma verba, porque se não fosse utilizada, teria um ano, ela volta para o governo e é tão escasso já a verba para a saúde, para Monte Azul. Mas eu ratifico aqui o requerimento de todos os vereadores fazer para essa reunião o mais rápido possível com o Caio, porque não adiantou há 4 anos atrás, porque a gente pressionou, a ambulância não está aí, os partos, eu não sei se voltaram, está tendo parto. Voltou, mas assim, então, infelizmente a gente precisa saber que não se pode utilizar, eu bato mais uma vez na tecla, não se pode utilizar serviço público como ambulância para fazer serviço para a Unimed de graça. Particular, também concordo. Só fazendo uma observação, presidente. A verba não estava sendo utilizado mensalmente e com o início da gestão da intervenção, eu passei a fazer dentro das normas e leis específicas para o uso e é o que tem ajudado reduzir um pouco esse déficit que tem entre despesa e receita. Você saberia taxar e nominar qual que é o valor da folha de pagamento hoje? 80 mil, 82, 85, 100 cargos, 102 totais. 102 mil. Isso aumenta se eu tiver uma rescisão a pedido do funcionário ou demissão. Entendi. Com encargos. Marcelo, a questão é o seguinte, deve ser do seu conhecimento já, porque você deve ouvir história de como era. No passado, o neonatal aqui de Monte Azul Paulista, público, ele sempre foi dividido entre as duas instituições, tá? Existia 2 médicos, Dr. Rubens e Dr. Paulo, responsáveis aqui pelo Hospital Senhor Bom Jesus, e a Emília e o Cláudio lá para a maternidade. E a porta de entrada era a saúde da mulher, tá certo? Aqueles que faziam o pré-natal com a Emília, nascia com a Emília, obviamente, com a equipe da maternidade. Aqueles que faziam com o Paulo Paixão, hospital. As eletivas. E existia o plantão, que nascer fora de hora, sábado, domingo, feriado, que aí houve um combinado
e aí existiam os plantões, 2 fins de semana para cada instituição. Claro que isso gerava renda, né? Mas até por fim o hospital parou por causa que a equipe quis parar, tá? Aí acabou até inviabilizando a Unimed também. Hoje eu não sei como a Unimed tem feito, porque deve ser menos partos que nascem aqui, etc. e tal. Mas, enfim, a maternidade abraçou o serviço, fazem o serviço. E desde então esse combinado, não... que foi, salvo engano, a administração do Dr. Gilberto, isso aí, ou indo para o Paulo. Já é do Paulo? Paulo também. E aí, o que aconteceu? Tudo bem, o neonatal, a hora que precisar voltar, vai dividir normal, tá? Outros defendiam, então, neonatal e mais alguma coisinha aqui, e aqui mais clínico, mas enfim. E o restante das internações, que são IHs, né, que fala? Correto. Eles sempre foram, dentro de um contexto que a Câmara sempre defendeu e a administração, o próprio Paulo Davi, que é uma pessoa ligada à maternidade, como prefeito, eu várias vezes em várias reuniões, o Stefano ia lá, Paulo, ó, não teve internação aqui e tal. Chamava o responsável, falava, quantas internações teve? Mas eu não falei que tem que ser igual? Aí tinha algumas reclamações, que alguns médicos lá não queriam receber, o hospital não quis que determinado médico internasse lá, enfim. Mas a gente aqui tem que sempre defender as duas entidades nesse setor. Então, nós estamos chamando as entidades, você está falando a média de internação. Eu acho que essas internações, mesmo públicas, caíram por força do Covid também, né? E, então, eu acho assim, nós temos que lutar aqui em pé de igualdade para as duas entidades, tá? Um ponto que eu coloco para você. A maternidade, ela, politicamente, correu atrás de trazer uma coisa diferente para Monte Azul, que foi o Hospital Regional do Olho. Serviço que era prestado, 19 cidades da região, politicamente foi lá e trouxe o serviço para Monte Azul, e é renovado a cada 3 anos, tal. É um faturamento bom, SUS não paga bem, mas no montante gera efeito. Então, eu acho assim, que o hospital, minha opinião, se depender só de Monte Azul, ainda que a Unimed eleve o valor, ainda que o município volte a ter internações, eu acho que não vai arcar as despesas, né? Mas, enfim, o senhor está lá para ver isso. O que eu penso que nós temos que criar força aqui do município, com os deputados que nós podemos contactar, com o prefeito, de nós procurarmos a regional de saúde, e às vezes até o secretário de saúde, e pegar alguma demanda que está represada na DIR, e trazer para Monte Azul como trouxe o Hospital do Olho. Uma das coisas que eu sei é a ortopedia. E nós temos médico aqui para isso, nós temos equipamentos para isso. Fabinho, dá licença, até sobre essa situação aí, eu tenho na família um caso que está por causa de sobrecarregamento de ortopedia no AME e essa situação, já tem uma fila muito grande na região. Foi falado até na IPTV de Ribeirão semana passada, sobre essa situação da ortopedia, que o AME não está conseguindo, tem um setor deles, né, que cuida, não está conseguindo, tem fila de espera de até 6 meses aí. É interessante. Essa primeira fala também já foi feita com a Camila, secretária da Saúde, para encontrar qual demanda reprimida o município tem para ser feito aqui dentro da estrutura do hospital. Então, está sendo feito um relatório por parte deles para verificar a viabilidade. Tem coisas que são pactuadas com a DRS que você tem que despactuar para trazer para cá. Não posso simplesmente falar, agora eu vou fazer aqui, beleza. Isso não pode acontecer. Legalmente é difícil. Mas há a possibilidade de manifestar o desejo de fazer no município, usar a estrutura
É nesse sentido que eu falo de trazer serviço. Não, não, mas eu estou falando a nível regional. Você trazer o serviço, como o Hospital do Olho tem 19 cidades, você Agregar trazer o regionalmente. serviço de ortopedia para o Para a Hospital região. Senhor Bom Jesus. Temos espaço, temos estrutura. Então, mas isso nós temos que procurar. Sim. A DIR, dizer, olha, eu tenho que, vamos lá conhecer a estrutura, está parado, eu Isso é tenho força médico. política. Eu tenho um aparelho de arco C, que é um raio-x, que é feito na mesa de cirurgia. É um dos itens dentro do financiamento que eu não uso, que o hospital não usa, e não está pactuado com ninguém. Ele não se paga. Então, assim, são Tá custos. parado. Quanto tempo você acha que vai demorar a intervenção? Ela está prevista para 6 meses. Aí, o gestor municipal que, no final dos 6 meses, avalia se tem interesse de... Você, terminando a intervenção ao fim dos 6 meses, você acha que o hospital vai estar capaz de se suportar ou não? Há um planejamento de trazer serviços, não só esses, como outros serviços também. Se isso acontece, o hospital é igual a empresa como qualquer outra. Ele depende da matéria-prima, que é o serviço, para ter renda. Se a gente controla isso, consigo dar uma sobrevida para o hospital. Quanto tempo falta para terminar os 6 meses? 3 meses e pouco, uns 10 dias. Tá. É possível fazer isso que o Fábio está dizendo em 3 meses? Isso depende da resposta da DRS. Por isso que eu falo que não é tão simples. Força Sim. política. Esse apoio por parte de vocês, Se administração, não ocorrer essa vinda de serviço, esse apoio político, essa força política de acontecer, como que termina a intervenção a sua intervenção? Então, tem 2 formas de você recuperar uma instituição. Primeiro, é o caminho que estamos tomando aqui para o hospital, é trazer serviços para evitar demissões e corte de... Perfeito. Nós estamos... Certo? Aham. Caso não consiga. Se isso não acontece, futuramente pode ser que se opte por reduzir receita, reduzindo pessoal, compras e, enfim, compactar dentro do que eu estou atendendo. Esse não é o objetivo, como eu disse. Qualquer gestor chegaria aqui e reduziria o quadro. Com a folha 100 e poucos mil, ela é pesada. Eu estou buscando, junto com a administração e com os senhores, serviços, apoio com a população, doações, inserir as empresas para participar do processo do hospital. Os programas que são feitos aqui, emendas, parece que é um leilão, né, que é feito para arrecadar. Então, assim, o hospital ele tem que buscar parcerias também para sobreviver. Sozinho, com os próprios meios, ele não consegue resolver. Entendi. Mais alguém? O hospital, hoje, o senhor como interventor, teria esse interesse de trazer esse serviço de ortopedia, algum outro serviço reprimido aí na DIR? Com certeza. Não é nem interesse, é necessidade. Nós precisamos desse serviço aqui para gerar, bater as metas, gerar A receita. receita e que pelo menos equipare as despesas. É claro que existem despesas que têm que ser reavaliadas. É necessário avaliar quais fornecedores estão dentro do hospital hoje, se eu consigo trazer fornecedores mais baratos com a mesma qualidade. Isso é um ponto também. A instituição está adotando a cautela de todo profissional que pede para se desligar, pede demissão. Nós não estamos recontratando, estamos reajustando para que todo mundo trabalhe, a não ser em algum ponto específico, mas não foi necessário ainda.
Já saiu 4 ou 5 funcionários dentro da minha gestão, eles não foram repostos também, não oneram mais a folha por estarem dentro da unidade. Houve apenas uma demissão, que foi pontual, ocasionado pelo próprio comportamento e relacionamento do próprio profissional, e não por corte de despesa. Você prestou algum relatório ao Ministério Público? O relatório está em vias de conclusão. Aproximadamente próxima semana já está finalizado. Está sobre a avaliação do jurídico do hospital. Mais para ver detalhes, vai ser encaminhado para a administração com cópia para o Ministério Público. O Ministério Público está acompanhando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós aqui estamos nos comprometendo também a ajudar, a fazer os requerimentos necessários. Nós gostaríamos também que, se houvesse esse de bom feitio, o encaminhamento desses relatórios para a gente também ter o conhecimento. Claro, eu acredito que ele vai se tornar realmente público, né? A partir do momento de conclusivo, e os senhores terão acesso. Por favor, peço que comprometa-se, então, a encaminhar para nós aqui na Câmara. Tá? Mais alguma? Marcelo, eu só queria fazer uma observação, presidente. Dentro do decreto, não sei como funciona, eu vou até buscar essa informação, se eu tenho que entregar ao município, e o município faz, porque eu não mando para o Ministério Público, eu entrego ao município e o município encaminha. Isso está no decreto. Não vejo impedimento. Nesse requerimento, Fábio, que nós vamos fazer, a gente já pode pedir que seja encaminhado também o relatório para nós, conforme ser confeccionado, né? Até para a gente saber o que está acontecendo. Não, pode ser outro requerimento autônomo, pedindo, considerando que houve a intervenção e tal, que cabe o relatório que você tem que fazer quanto tempo? 60 dias, por conta de Natal e Ano Novo, que foi tudo parado aí, foi pedido uma prorrogação legal dentro do decreto, mas ele já está concluído, só está sendo analisado pela parte jurídica, e acredito que na próxima semana já está... A cada 60 dias? A cada 60 dias? 60 dias podendo ser prorrogado para igual período. Foi pedida a prorrogação, mas já está concluído, então eu não vou esperar E o próximo relatório? Tem um outro próximo ou não? A não ser que for solicitado. No relatório, ele mostra a atual situação da instituição e um plano de ação para a recuperação. Então, é um relatório único dentro do decreto. O que os senhores podem acompanhar é o plano de ação, futuramente. Marquinhos, a gente pode fazer um requerimento, quando dia 1º, solicitando ao prefeito, diante do requerimento, o decreto tal, de intervenção. Tem um conhecimento que é necessária a apresentação de um relatório, que seja encaminhado esse relatório aqui para a Casa de Leis para conhecimento. Eu não posso garantir nada, que eu dependo de ações. Correto. Eu sou parceiro do deputado federal Geninho, aqui de Olímpia, e eu estou para marcar com ele por esses dias, estou aguardando um agendamento, tal, de férias e tal. Eu vou estar levando para ele o pedido de que a entidade tem o interesse de prestar um serviço regional aqui, que seria inicialmente parte de ortopedia, tá? E vou sentir dele, claro, o Geninho é uma pessoa que tem acesso ao governo do Estado de São Paulo, não sei como é que é a relação dele com a diretora regional aqui, a Rose, né? Mas, enfim, ele é uma pessoa de acesso. E vamos viabilizar. Se algum outro colega tiver também acesso a pedir, que seja pedido, né? Eu acho que um que podia... Administrador. O ano passado, eu levei o Fábio através do secretário, através do Gasparini, até o secretário de Saúde. Na época nem era do PSDB, era do Márcio França. Nós conversamos e aí foi do Estado, da Secretaria, foi para a DRE, mas tem um problema que até o Stefano comentava, que parece que era um problema pessoal entre a Rose, que é a da DRS, e o hospital. Então isso aí ficou barrado.
porque já, o Fábio já tinha levado até a nós, como eu era o único do PSDB, levei até o governo, mas foi barrado. Acho que unir mais forças, eu acho que pode ter uma conversa com a Rose. Mas aí depois, nas entrelinhas, a gente percebe que também não é só a Rose também. Aí também é o problema da Santa Casa, com o Henrique Prata, hoje é o que tá, a ortopedia está na Santa Casa. Né? Marcelo, qual que é o seu relacionamento com a Rose? Ainda não conheci ela. Da DRS? Da DRS. Não, ainda não tive oportunidade. Seria interessante estreitar um relacionamento. Exatamente, né? Porque já que ela tem essa influência... Porque ela infelizmente eu vou ter que sair por outro compromisso aqui na cidade. Gostaria de ratificar o Fábio para que faça o requerimento em nome de todos os vereadores, Sim. que eu acho que é o que a gente pode ajudar mais rápido, né? Essa conversa com a Unimed. Deixar mais uma vez aqui o espaço da Câmara e da Comissão de Educação e Saúde e a Câmara para que o hospital tenha todo o acesso nas demandas, tá bom? E desculpe eu ter que sair. Sim. Então, unir também o Marcos Vignoli do Desenvolvimento do Interior e também uma reunião também, porque como a demanda era reprimida, quando eu fui ainda, era mais gravoso ainda, porque estava logo que a Santa Casa tinha pegado, estava estruturando, tinha uma repreensão muito grande de atendimento na ortopedia. E eu acho que um dos investimentos de ortopedia, de cirurgia, foi nesse período que o Fábio, que era o antigo gestor, estava no comando. Então, já foi feito, já iniciou-se um processo nesse caminho. Marcelo, o hospital hoje, qual a relação e o vínculo com a Associação Vicentina de Jaboticabal? Nenhuma. Não tem nenhuma? Não. Associação de Benemerência de Monte Azul Paulista é representada pelo Stefano Ferrinho, Raminho, que é daqui de Monte Azul. É o que, inclusive, consta nos documentos, ata de constituição e tudo. Qual a natureza dessa ata? Exato. É uma... Sem fins lucrativos de atendimento beneficente. Quem era o anterior administrador? Em que sentido? Antes da sua intervenção, quem administrava? Desculpa. O Stefan. Stefano? Stefan, Pessoa física, só ele, não tinha mais nenhuma comissão, não tinha nada? Ele tinha... que eu conheci é o Ferrinho Raminho. Me perdoe, senhores, que eu não sei o nome deles. Tá. É o nome que eles chamam. Até antes da sua intervenção, os salários dos funcionários estavam sendo pagos em dias? Alguns itens não. Ticket... Mas salário? Salário... Não 100%. Alguns meses foi dividido. Pagou metade, depois pagou outra metade, ficou devendo, até que se chegou ao ponto de financiamento para levantar o fundo e quitar. Então, na sua intervenção, pode-se dizer que o salário estava em dia, quando você interveio? No último mês, sim. Eu não posso falar por... Insumos estavam pagos, quando você se tornou interventor, os insumos estavam pagos ou havia déficit de pagamento? Era um passivo? Pagos. Não sempre. Tinha alguns por cento, não. Alguns fornecedores, por falta do recurso, você pede um prazo maior para ele, para estar quitando. Deixa eu só entender, então. Explica para mim o motivo da intervenção no hospital. Se o salário estava pago, os fornecedores estavam razoavelmente pagos, a intervenção se tratou basicamente a saldar e administrar dívidas passadas? Não. O hospital
mesmo na minha gestão, ele ainda apresenta um déficit mensal diferencial à despesa e receita. Tudo certo? bem. A intervenção, por ela, eu não posso responder. Porém, existem diversos ofícios e atas com reuniões da atual administração disponibilizando ou informando ao poder público que ia encerrar suas atividades por dificuldade de mantê-la financeiramente aberta. Isso foi registrado como acompanhamento, inclusive, do Ministério Público. Tá. O ato de intervir, aí eu não consigo responder para o senhor. Tá bom. Marcelo, eu queria uma palavrinha. Eu já fui questionada na questão, antes de houver essa intervenção, falou-se muito de tirar o centro de saúde, levar para o hospital, que aí ia resolver. Você está sabendo dessa situação ou não? Não. Até o momento, estamos solicitando ao município possibilidades de levar serviços. Sim, mas não especificamente um prédio daqui prédio ou outro, para lá. Não. Deixa eu só esclarecer esse assunto. Que, na verdade, foi o seguinte: quando o Marcelo assumiu, ele chamou as duas entidades, tá? E disse: olha, vocês prestam serviço aqui, o que mais que vocês querem prestar de serviço? A maternidade expôs a situação, papapá. E o hospital expôs a situação, papapá, certo? Um dos pleitos que o hospital fez foi tocar o pronto-socorro do município. A revelia da maternidade, porque a maternidade não sabia que o prefeito tinha esse interesse, né? Enfim, o prefeito assinalou que poderia, como assinalou com a maternidade que poderia, o que eles pleitearam, certo? Só que a hora que chegou na fase final, que foi fazer, tem duas instituições em Monte Azul, não se pode passar para A ou para B. Aí melou, houve uma reunião, a maternidade até concordou, desde que se fizesse as internações lá, continuasse com os partos. Isso é o que eu estou sabendo. Não participei de nada. Isso pode ser até que eu tenha algum entrelinhas que eu não esteja aí totalmente conhecedor. Certo. Aí o que aconteceu? Bom, já que a maternidade concorda e o hospital está pronto, vamos fazer uma licitação. Sim. Beleza? Fez a licitação. O que aconteceu? Além de aparecer o hospital, apareceu mais 2 de fora. Ou seja, que ia ganhar. Sim. Tinha tudo para ganhar. Aquele Mahatma Gandhi, mas não sei quem e tal. Aí, então, falou, peraí. Então, vamos parar. Vamos parar. Entendeu? Porque se botasse o pronto-socorro no hospital, ia ter um movimento danado. Exatamente. Só que, infelizmente, não aconteceu. Houve uma expectativa e não aconteceu. E para acontecer, tem que acontecer juridicamente perfeito. Tem que ter a licitação Deixa eu e ser aberto. perguntar outra coisa, Marcelo. Você me disse que os salários e insumos estavam corretos da sua intervenção. Você acredita que o fato dessa adequação da possibilidade de vir o posto de saúde para dentro do hospital influenciou também como dívida para deixar a situação inadministrável? Os financiamentos? A nível de reforma? Isso. Como foi feito um planejamento para que uma situação aconteça, você investe nisso e depois ela não acontece, com certeza é o mesmo caso do aparelho que eu tenho lá, que foi comprado, eu não uso, e aí ele está lá, parado, mas eu tenho que pagar. Eu entendi. Então, realmente, nós estamos intervencionando dívidas passadas. Não, mas é o seguinte, Mardiqueuzinho, às vezes, só para ficar estabelecido, às vezes você fez uma pergunta que quando ele começou, poderia estar mais ajustado. Mas ele disse que 50% da dívida do hospital
de impostos. Sim. Isso, há muito tempo vem essas dívidas se acumulando. 35% de empréstimo, que foi feito para reforma, não sei se comprou esse arco, etc. Tal, Aproximadamente. e 15% fornecedores. Ou seja, uma dívida de R$ 2 milhões, 2.400. 2.400. Foi protocolado, inclusive, em agosto do ano passado. Hoje estaria em quanto essa dívida, Marcelo? Ó, ela não diminuiu muito não, 2.400. Mas não tem juro, não aumenta? Manteve. Aqui, na verdade, o hospital ele consegue se manter, a dívida por encargos de impostos, a CND, que é a certidão negativa, para você tem que manter ela ativa. Quando eu cheguei, ela estava vencida. Você consegue renovar fazendo um financiamento desse montante, que é o refis, que foi aonde foi possível deixar a CND ativa, mas eu pago por mês uma média de 15 mais 6, quase 21 mil de impostos aí do refis. Então, presidente, uma observação. Não é que estava sendo tudo pago, bonitinho, e não tinha dívida. Tem uma diferença de quase 40 mil mês, se eu tenho que pagar financiamentos antigos. E esse 40 mil que déficit, você deixa de pagar o que hoje? Às vezes, imposto. Na verdade, o que eu estou antecipando algumas situações. Eu recebo um valor para trabalhar com o SUS em novembro, recebo em novembro para pagar as contas de dezembro. Então, nós estamos antecipando um pouco para conseguir pagar tudo. Aí vai fazendo no mês seguinte. Foi uma maneira que nós encontramos de não deixar de pagar nenhum tipo de fornecedor. Porém, com os descontos que são feitos por falta de meta, isso prejudica também e muito. Assim, o hospital ele apanhou muitos anos para ele mesmo. Esses serviços, na hora de hospital, você quer tal serviço? Não sei por qual motivo, administrações anteriores falavam, não quero, faz falta hoje. Se ele tivesse lá dentro, seria mais uma forma de receita, que vai ser uma proposta, inclusive ao município, de retomada de algum serviço, principalmente retaguarda de raio-x, como outros que tem lá, que conseguiríamos aumentar um pouquinho ainda esse repasse mensal. O raio-x, a história é o seguinte, era para ser dividido também nas análises aí. Acontece o seguinte, que quando precisava fora de hora, o hospital tinha que chamar alguém lá de Bebedouro, o cara falava que não vinha, demorava horas, enquanto que o Marco Fumeiro lá da outra instituição é na hora, vai na hora, entendeu? Então, por força disso, ficou inviável. Falei, como não? Aí, para manter o serviço aqui, fazer 100 aqui, fazer 1000 lá, ficou inviável, né? Agora, desde que a entidade se comprometa em atender da mesma qualidade que lá, não tem motivo também por que não dividir, que a nossa preocupação aqui sempre foi essa. Correto. Entendeu? Eu não conheço a outra instituição, mas eu posso falar da minha. O raio-x do hospital, ele é um raio-x novo, aí de última geração. Foi comprado um equipamento também financiado, presidente. Esse utiliza para o raio-x. Então, assim, nós temos uma estrutura excelente e ele funciona 24 horas. Essa fala eu também já ouvi, o senhor acabou de relatar. Porém, esse prestador de serviço, ele encerrou as atividades lá, não está lá mais, tem um outro fornecedor de serviço que não foi contratado na minha gestão. E ele trabalha 24 horas. O município não tinha essa informação. Tanto é que eu passei para o diretor de saúde, o senhor Fabiano, que estaríamos à disposição 24 horas. E não só durante o dia. Marcelo,
eu vou pedir licença aos senhores, eu tenho uma outra reunião. Muito obrigado por você ter vindo aqui, obrigado por ter sido paciência com as nossas perguntas e a nossa ignorância em relação ao hospital. Foi muito elucidativo e nós agradecemos vocês e pode contar com nós. Vou deixar o cargo do Fábio esse requerimento para a gente poder acompanhar, né? Sim. A Luciane Facchini termina os trabalhos, tá bom? Eu estou chegando, tenho muita vontade de ajudar também, recuperar, então me tenham também como um aliado, como uma pessoa que veio realmente para ajudar a instituição. Tá bom. Isso profissionalmente, até para ego pessoal, me engrandece muito e vamos trabalhar junto. Eu agradeço o apoio dos senhores. Precisamos muito. Eu tenho alguns projetos passíveis de ser realizado, como montar um laboratório dentro da própria instituição, uma usina de oxigênio que eu consiga gerir o meu próprio oxigênio e ainda fornecer com preço mais em conta para a própria prefeitura. Então, assim, são projetos que, através de emendas, é possível de conseguir e ganha todo mundo, ganha a população e a prefeitura também consegue ter uma redução. Muito obrigado, O Marcelo. hospital está à disposição dos senhores, caso queira lá conhecer e ver como está a estrutura hoje. Muito obrigado, sucesso na sua empreitada aí. Conte Obrigado. com a gente. Obrigado, senhores. Obrigado. Com licença. Obrigado você, Martim. Meninos, mais alguma questão? Tranquilo? Todos esclarecidos? Então, Marcelo, nós estamos. O Fabinho já vai dar andamento. Sim. Vamos marcar com a Unimed. É importante. Vamos questioná-los. Uhum. E pode contar com a gente. Tá. Tá bom? O hospital ele tem conseguido, na administração anterior, conseguiu algumas verbas de custeio, se for possível, nos ajuda muito. Sim. Por conta da pandemia, houve um aumento significativo dos insumos. Eu trouxe até aqui uma tabela, bem rápida. Pagava, em janeiro de 2020, eu pagava R$17 a caixa de luva. Janeiro de 2021, R$112. Nossa, é um absurdo. Então, assim, houve o aumento, mas para a instituição não houve. Não teve o repasse. Não tem de onde retirar isso. Certinho. Então, assim, estou à disposição É. dos senhores. Inclusive, o presidente já se ausentou, eu vou deixar também aqui um projeto do selo, A gente já entrega para ele, a Marli. que é o selo Empresa Amiga do Hospital, que é uma das maneiras de captar recurso para a instituição. Esse recurso vai ser utilizado para comprar insumos, pequenos reparos, cadeira de roda, e todo esse retorno vai ser feito através do portal da transparência dentro do site do hospital. Sobre essa situação aí, Marcelo, você tinha falado, parece que o Você Saúde não vai funcionar mais, é isso? Então, tem que ter cautela nessa informação. Ó. Sim. O Você Saúde, ele será, vou ser breve, Você Saúde, com a consultoria que teve aqui no hospital, ela renovou o serviço e inseriu participação de lucros dentro do Você Saúde. Então, 2 profissionais que não fazem parte do Você Saúde estavam tendo lucro sem trabalhar. Isso causou uma revolta aí por parte dos profissionais médicos e houve uma debandada, desistência de muitos especialistas que parou de atender. Qual que foi o objetivo inicial, quando eu tive acesso? Encerrei o contrato e, inclusive, com essas 2 pessoas que tinham participação de lucro, que, ao meu ver, e do jurídico do hospital, era ilegal. Para dar uma segurança jurídica, para que o hospital não receba uma ação por conta de romper o contrato, nós estamos encerrando as atividades. No papel, inclusive ela já aconteceu e vai ser registrada em cartório. Com isso, vai dar início a um novo trabalho.
É o mesmo trabalho, mas com uma estrutura totalmente diferente e recuperando essas especialidades que saíram. É porque eu acredito que esse é o caminho hoje, porque o que nós estamos falando até agora da Unimed, dessa situação da Unimed, você vê isso, que está se aumentando muito e estão prestando cada vez menos o trabalho. Sim. E principalmente em casos urgentes, casos de cirurgia, tem que se mover processo contra eles e tudo mais. E eu vejo na captação dos meus funcionários que eu tenho, que eles precisam de um exame mais barato, né? Se você vai no médico particular é R$400, lá no Você Saúde era R$80, entendeu? E eu já tinha, porque eu como empresário, eu vejo que eu tenho um desconto de ISS, um desconto de vários impostos quando eu cedo cesta básica ou um plano de saúde, só que, como a dona Luciana disse, é inviável para uma empresa hoje pagar... Eu, no meu caso, 50 funcionários, 50 planos de saúde da Unimed. O meu também. Isso é... Eu tenho 20, eu não improvável. consigo. Então, assim, eu acho que uma dessas, a escapatória, é isso daí. Tipo, baratear para a pessoa que tem um registro, que tem um trabalho funcionário. numa firma, Ó, eu tenho não é com um funcionário, é com o Arruda Estufas. Sim. E qualquer funcionário do Arruda Estufas tem um plano de saúde diretamente do hospital e ele vai ter esse diferencial, que nem quanto que é um exame? R$300. Não, é R$120 um exame. E eu tenho certeza, por ter o profissional diretamente ligado o tempo todo, eles vão optar por isso. Que eu vou facilitar também, estar falando, ó, eu tenho um desconto aí de 2% no meu ISS devido a eu te dar o plano de saúde. Então, quando você pagar 120 lá, você vai pagar só 80, a empresa vai pagar 40. Certo. Porque daí é onde vai sair essa parceria diamante e ouro, entendeu? Eu acredito que é um caminho a se fazer. É um caminho. Você Esse entendeu? novo desenho vai inserir esse tipo de oportunidade para as empresas. É uma forma de captar recurso também para o hospital. Então, assim, ele está sendo redesenhado, ele foi encerrado apenas no papel. A população que está indo lá procurar o serviço, ela está sendo atendida normalmente. Sim. O novo modelo ele vai ser divulgado para os senhores, inclusive os planos diferenciados para a empresa. Que a nossa intenção não é absorver só o profissional da empresa, e sim com a adesão dele toda a família. Sim. Com isso, ele só paga na hora que ele for fazer a consulta ou o exame. Certo. Mas aí ele vai ter toda a estrutura, porque... Toda a estrutura do hospital. É. Isso é para consulta de especialização. As pessoas estão procurando isso cada vez mais, Marcelo. Eu vejo, eu estou na ponta da flecha lá e eu vejo isso realmente está acontecendo. Internações precisa ser... Deixa eu fazer uma pergunta, Marcelo. Você, no começo da reunião, você disse que para atender o seu quadro, você precisava de aproximadamente 72 internações. Você estava tendo aproximadamente 45. Sim, tá. Até menos, às vezes. Eu não tenho os números daqui de Monte Azul, mas isso é porque é insuficiência de internação ou ela está sendo mal distribuída? Porque nós temos um problema muito sério aqui, também não é de hoje, de brigas entre as duas entidades, que os médicos só mandam para uma, não manda para outra, isso sempre aconteceu. Ó, de Porque verdade. até então eu não sabia que o meu raio-x do meu pulmão, eu tirei no hospital. Optei por lá, porque eu tenho Você Saúde, faço por lá, mas eles não me falaram que tinha raio-x lá, é que eu fui lá. Mas eu até então o hospital, o pronto-socorro não me disse que tinha. Você entendeu? Falou, não, ela... né? Eu coloco isso no relatório que vai para o Ministério Público. De verdade, eu acho que tem espaço para todo mundo. Uma população de 20 mil habitantes. Não, na verdade, não. Nesse caso. Para duas aqui, instituições que juntas dá 70 leitos, eles têm 30, nós temos 40. Certo? sim. E o foco principal da instituição é parto, serviço ginecológico. Sim. Então. Que já a grande maioria das pessoas da saúde da mulher já vai. Sim, vai então pra lá. considerando. Eu acho que não cabe nenhuma briga, mas assim, tornar o Consenso. hospital referência para esse tipo de internação. Exatamente. Senhores, Sim, vai você chegar está um dizendo período... que a distribuição está sendo feita assim. Toda a maternidade vai para lá, mas aí quando tem 2 casos de gripe, aí vai um para vocês e um para eles, mas eles já estão com diferencial. Então seria os 2 de gripe para baixo, porque já tem 6 lá com outras situações que não é atendido. Correto. Mas já vem melhorando, né? Eu acho que é fácil de ser ajustável. Esse segundo o processo. Marcelo. O hospital, primeiro, o que o Fabiano me disse? A informação que eu tenho é que vocês não têm raio-x 24 horas. Então, para que eu vou te mandar um paciente à noite? Então, eu
Eu falei para ele, ó, Conhecia a profissional, a moça, que agora ela fica home office e fica 24 horas, eu conhecia. sim. Então, com essa informação, Ele já vai ter que começar a ele mandar, já, né? mas melhorou um pouco, É. assim, saiu daquela rotina de ter 2, 3 e agora está 5, 6, 7. Então, mas não tá seria, eu melhorando. acho que dessa casa conversar com as comissões aí de saúde em estipular de que forma seria distribuída essa situação, porque às vezes você sabe, nós moramos numa cidade muito pequena, não estamos falando de política, mas agora aqui nós temos o amigo do amigo, as pessoas que gostam mais do nós temos Sim. nós somos polarizados politicamente aqui dentro de Monte Azul. Eu gosto mais da maternidade, eu gosto mais do hospital, a direita gosta mais do fulano, a esquerda Sim. gosta. Então, talvez aquela enfermeira polariza para aquele lado ou para o outro, que essa casa não pode aceitar. Então, Exato. às vezes, até os próprios vereadores, municiado eu acredito que a comissão de saúde tem que fazer o levantamento, quantas pessoas nós temos do Unimed hoje, aqui em Monte Azul, Sim. Pirangi, Paraíso, Severínia, que é atendido Vê o aqui, total, para expor isso para o mas Unimed. aí já vai fazer no Porque requerimento. agora é de total responsabilidade da Câmara, porque se teve uma intervenção municipal, as verbas provavelmente vão sair algumas do município, Sim. ambulância e tudo mais, então é de Vai passar por responsabilidade aqui. dos vereadores. Sim. Mas essa situação aí, em ver como é destinado. Porque, não, é o médico que indica, aí tem o médico que gosta da maternidade. Sim. Ou, eu acho que eu não posso falar isso, mas eu sou assim. Ou ele foi induzido de alguma forma a falar mais naquele nome entre si, entendeu? Certo, Então, aí sempre vai mais para aquela pessoa. Se Ó. está acontecendo isso, nós temos isso em documentos, porque Já muda a situação. se existe, vamos pôr na mesa e falar, não, mas peraí, por que esse médico mandou 11 para tal lugar e 2 para Dois tal pra lugar? cá. E tem como, E né? ao contrário também, por que esse também Não. mandou 6 para cá e só 1 para cá? Mas isso também está relacionado ao nível de complexidade. Por exemplo, eu recebo R$480 por uma internação SUS. Está baixa e não tem reajuste pelo histórico que eu levantei dentro do hospital desde 2015. Esse valor, para mim, ele só é viável se eu interno no máximo 2 dias o paciente. 3, 4, 5, como tem acontecido, o hospital paga para ele estar lá. Certo? Então, assim, também não é só quantidade, mas também a qualidade. Às vezes eu recebo mais pacientes de uma gravidade um pouco maior, que precisa ficar mais dias, e recebo poucos que com 2 dias de internação eu resolvo. É Isso bem mais tam- complexo, então. E- Você quer dizer assim, que pode acontecer deles poderem mandar uma pessoa que sabe que o Lesão está com uma gripe simples aqui, não estou deixando de ser doente não, viu, Lesão? Mas aí ele vai lá e fica 2 dias, aí recebe os 480. Aí ele sabe viável. que o Arruda está com Covid e falta de ar, vai mandar para o hospital que vai ficar 7, 8 dias e vai causar um prejuízo financeiro Então, para a assim, ó, entidade. Eu tenho escutado muito que deveria ser o contrário, mas parece que há uma certa rivalidade Muita. entre instituições. Sempre existiu. O meu objetivo não é nem entrar nesse tipo de rivalidade, Exatamente. e sim resolver o problema do hospital de uma forma passiva, sem causar nenhum tipo de desconforto para ninguém. Uma das iniciativas, até vai ser proposta, talvez levar algumas especialidades de ambulatório para dentro do hospital, sendo possível já o encaminhamento de internações quando for possível. Então, assim, eu não quero hoje, eu como administrador, não é viável para o hospital, é claro que ajudaria, mas ter o pronto-socorro dentro do hospital. O hospital, ele pode prestar um serviço para a população com porta fechada, manter o pronto-socorro onde está. Pelo que eu percebi, o prédio é novo, teve um custo para recuperar ele, para fazer a restauração. Então, se você transfere para o hospital, você perde esse recurso que você usou e a referência da população. O hospital ele tem que se tornar uma referência igualitária, igual você está falando, dividir, vamos bater a meta das 2 instituições, eu acho que seria o ideal. Ninguém perde recurso
e o hospital sai um pouco dessa questão. Cidade ganha. E, por outro lado, pronto-socorro fica onde está e nós levamos outros tipos de serviço que melhora a qualidade para a população. Se eu tiver um ambulatório dentro do hospital, vamos falar da rotina de uma pessoa que vai no ambulatório. Ela vai no ambulatório, no bairro dela, o médico pede um exame de sangue ou raio-x, ela vai embora, faz os exames em um outro dia e marca uma nova consulta quando tem agenda. Sim. Se o serviço está dentro do hospital, ela já faz o raio-x e o exame de sangue no mesmo dia, o médico já avalia e eu desincho aí a rede com esse monte de atendimento de ambulatório. É um caminho. Especialidades como cirurgia geral e ortopedia começam a usar a estrutura também do hospital. Então, nós conseguimos ter serviços. Isso já aumenta o serviço mais a internação. Sim. Tudo isso, senhores, são opções que eu não rumo briga com ninguém, de uma forma passiva. Quem está ganhando com isso é só a população. Perfeito. E o hospital também vai conseguir ter as receitas. Certo. Ô Marcelo, Sim. hoje a gente está vivendo já desde que você assumiu lá a gestão, com uma visão diferente, a gente somos representante do povo com visões diferentes. Só para ratificar aqui, essa Unimed tem que ser chamada aqui o responsável, tem que pegar firme com ela, porque você vê, ela só suga o município. Só. É um déficit que não compensa, no geral, compensa. de forma nenhuma. Para a parceria Hospital Unimed, não. Está afundando o município, mas não é de hoje. Os gestores que passaram, sabe? O atual tem que também pegar firme junto, que nós, representantes. Eu falo assim, não dá para seguir não, senão vai afundar. Você vê que não dá para empatar. E sobre dividir as duas entidades, rincha deles, está na hora de pensar no povo, que o povo que banca tudo eles. Exatamente. E eles somos nós também. Então a gente tem uma visão de não puxar para lado, torcer que dividam, que vejam uma forma de saber como que vai ser dividido isso aí, porque não está compensando não, ó. Só de um lado vai. O ofício, eu não vou atender um paciente do olho, correto? Mas é bem específico esse caso. É deles. Eu não preciso, de verdade, fazer parto igual maluco lá dentro, porque tem uma maternidade do município. Com certeza. Sim. A maternidade, ela não consegue fazer uma cirurgia ortopédica. Ela, então, interna para mim. Dá para ter senso. Dá para ter senso. Falta isso. É isso, entendeu? Cada um dentro do seu quadrado, quem ganha é a população. E outra, tem Exatamente. que ter coração, né? Eu não vim aqui para entrar na rincha e lado A ou lado B. Eu vim aqui para resolver o problema do hospital, Que no qual você é responsável. no qual sou responsável, e há várias possibilidades de trazer serviço. Se a gente consegue um pouquinho de cada lado, garanto para os senhores que no final empata e o hospital não fecha as portas. Ótimo. Se Deus quiser. Vamos fazer o máximo. Se depender da gente, E assim, não acontece. Mas o Fabinho, Marcelo, ele falou bem dito que realmente não é só a rixa deles aqui. Está caindo cada vez mais as consultas aqui, devido a não ter as especialidades. E aí o que acontece? A pessoa vai aqui no pronto-socorro, aí ele quebrou o minguinho, aí ele vai para bebedouro. Aí a mulher precisa de uma tomografia, aí eu precisei de uma tomografia, aí eu vou para o Bebedouro, Aí a minha filha estava com uma insuficiência respiratória muito grande, aí foi para a Olímpia. Aí, ó. Então, quer dizer, são coisas que o SUS pagaria aqui pelo seu trabalho. Sim. E realmente o Monte Azul não atende, entendeu? Mas é Aí o que tem o Marcelo Porque fala. muitas coisas foi, não quero pegar. Então, vamos... O Na município, ele tem que resolver, não é verdade? O hospital não quer pegar, eles falam, liga lá no AME, tem vaga? Tem, estou mandando para aí. Porque nós temos um convênio com o AME e tem que mandar para lá. E esse recurso está ficando aonde? Está ficando lá. Se eu mando o paciente ou não, somado a isso, E virou um senhor... estigma também, Monte Azul, que aí a pessoa não quer mais ser, porque pode ser o melhor médico do mundo em Monte Azul. Vai falar, não, eu quero ser atendido no AME. Somado a isso, o município tem os custos de remoção para esses O municípios enfermeiro, o vizinhos, médico, enfermeiro, motorista, médico, frota, oxigênio. combustível, oxigênio,
é tudo que aumenta. O risco, então, tudo que eu consigo atender dentro do município, mandando o mínimo possível, vocês podem ir quando quiser lá falar comigo no hospital, eu mostro a estrutura, tá fechado, os consultórios, camas, quartos fechados, porque eu não tenho paciente para internar. Em muitos municípios vizinhos, está lotado, gente saindo até pelo ladrão, Exatamente. esperando uma Não vaga. deixa sair, entendeu? Os municípios mantêm os seus doentes Sim. dentro da sua cidade, entendeu? Olha, Vamos trabalhar assim, Marcelo. Então, Eu assim, tô ó, me pondo à contem disposição. comigo. Eu estou aqui, estou trazendo uma experiência de fora. Não está difícil, no meu ponto de vista. Também não tem milagre, tem que trabalhar. E Sim. tem que buscar, tem que correr atrás. Tem que modificar. Quem ganha, gente, pessoal, sempre os munícipes. E E você esse é estando à importante. frente de ações de ajuda, também aparece para o povo como defensores da causa da saúde e do bom atendimento dentro da instituição.